Olá, no programa Lespe em Pauta de hoje vamos falar sobre o aumento de casos de coqueluche no estado de São Paulo. E para falar sobre esse assunto eu converso com Juliana Pires, pneumologista. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, muito bom estar aqui falando sobre esse assunto bem importante, falando um pouquinho sobre a doença em si que está tendo um surto, né, no estado de São Paulo e reforçar a importância da cobertura vacinal para essa doença. Verdade. Obrigada. Também em ambiente virtual eu tenho a Márcia Umbelino dos Santos, que é clínica geral, geriatra e também ortomolecular. Ela atua na medicina preventiva. Seja bem-vinda. Obrigado, e é um prazer estar aqui conversando com você. Bom, para começar, então, doutora Juliana, fala um pouco para a gente sobre essa doença. O que é a coqueluche? Parece que era, né, algo tão distante da gente, a gente escutava só quando era criança e algo que já nem existia mais, mas parece que a coisa voltou, né? Pois a coqueluche é uma doença transmitida por uma bactéria, Bordetella pertussis. Ela é transmitida por gotículas de saliva, então falar, tossir, espirrar. E realmente ela é uma doença assim bem típica da infância e com a vacinação, né, na infância, principalmente nos primeiros 6 meses de vida, a gente conseguiu ser uma doença praticamente inexistente, só que por baixa cobertura vacinal, por N outras questões, a gente tem ainda às vezes alguns surtos dela. E ela é uma doença caracterizada por três fases predominantes. A primeira fase, que é uma fase que o paciente começa, geralmente em criança é um quadro mais grave, mas em adolescentes e adultos costuma ser um quadro mais leve, às vezes que pode ser confundido até com um resfriado, mas que pode se tornar um quadro mais sério em pacientes com doenças pulmonares já pré-existentes, como principalmente DPLC, fibrose pulmonar, todos esses casos. Então, geralmente, ela tem uma primeira fase, que é uma fase que começa com sintomas gripais, coriza, tosse. Aí ela evolui para uma fase mais grave, que pode durar semanas, que são aquelas características da tosse comprida, aqueles acessos de tosse que o paciente tem, que às vezes pode durar semanas, e aí evolui para uma fase de convalescência posteriormente. E e aí o paciente se recupera. Ela é uma doença que é potencialmente tratável, ela geralmente tratada com antibióticos, com azitromicina, se diagnosticada corretamente. Eu falei, em adolescentes e adultos, ela é uma doença que costuma ser um quadro leve, muitas vezes confundida como um resfriado comum, mas em crianças pode ser um quadro extremamente grave que leva à morte, principalmente em crianças de até 1 ano de idade. Doutora Márcia, assim como a doutora Juliana disse, é uma doença que no começo dá até para confundir com uma gripe, um resfriado. A senhora percebe isso também, que às vezes esse diagnóstico demora a sair como coqueluche? Demora a sair, por exemplo, eu estou há 25 anos formado. Não se falava em coqueluche há 25 anos. A gente estudava sobre o assunto, mas a gente não via. Hoje, nos idosos, a gente tem visto o aparecimento da coqueluche concomitante com outros quadros virais. Então, eu tenho visto coqueluche com vírus social respiratório, Covid, coqueluche mais influenza. E isso tem gerado nos meus pacientes geriátricos um diagnóstico mais difícil e uma evolução mais grave. Né? Então, dos pacientes que têm DPOC, que é a doença pulmonar crônica, já tem uma tosse, muitas vezes, que o paciente pensa que faz parte de uma normalidade. Então, quando aumenta um pouco a tosse, ele acha que faz parte da mesma doença. Né? E o que a gente tem visto, como lançaram uma vacina agora nova para o sistema respiratório, foram fazer um acompanhamento do que se tinha dentro do pulmão dos pacientes que estavam no controle para a vacinação nova. O que se viu foi o aparecimento concomitante da coqueluche com outros quadros virais. Então, para os meus pacientes que não tinham o aparecimento da coqueluche, agora tem a coqueluche gerando casos graves pulmonares. Né? Então, é difícil muitas vezes o diagnóstico, porque ele é muito parecido com o diagnóstico de uma gripe ou de uma outra infecção respiratória, né? Coriza, tosse, espirro, isso faz parte da doença pulmonar obstrutiva ou faz parte do quadro viral.
Então é preciso hoje, por isso a importância de um programa desse, é que as pessoas e os médicos também, estão lá na ponta, pensem que uma tosse que não melhora com tratamento convencional, a gente tenha que pensar numa coqueluche. E não tem nenhum problema do paciente vacinar para coqueluche mais velho, porque as pessoas duravam 60 anos, estão durando 90 a 100. A gente não sabe se essa vacina dá cobertura vacinal até 90 anos, 80 anos. Então não tem nenhum problema a vacinação para coqueluche. Uhum. Doutora Juliana, essa questão, então, da volta da coqueluche e o aumento também do número de pessoas com essa doença tem a ver, a relação é direta com a questão da vacinação ou a falta de vacinação, esse movimento que nós tivemos por alguns anos até contra a vacinação? Sim, a gente tem várias vezes, não só a coqueluche, teve a questão do sarampo associado com uma baixa cobertura vacinal das crianças, além do fato de que ao longo da vida, a gente vai perdendo um pouco dessa proteção dessa vacina ao longo dos anos, e, por exemplo, casos, por exemplo, gestantes, profissionais de saúde, profissionais que convivem com bebês pequenos que ainda não completaram o ciclo vacinal, deveriam se conscientizar da importância de vacinação. E muitas vezes a gente não tem essa conscientização, então acaba tendo essa contaminação. E sim, tem a ver com que a coqueluche você faz 3 doses até os 6 meses, depois tem que fazer reforço na criança com 15 meses e com 4 anos. E se você não faz esse reforço, sim, você vai deixar essa criança mais desprotegida, você gera uma cobertura vacinal mais baixa, e aí a bactéria consegue circular melhor. Uhum. Doutora Márcia, pode falar. Que o problema da vacinação da criança, quando ela não é bem acompanhada, faz com que isso repercuta na família. Porque se tem um idoso e a criança não está vacinada e passa para o idoso, ele vai ter uma evolução mais rápida. Né? Eu já peguei uma família há pouco tempo que o diagnóstico não ficou totalmente conclusivo, se era micoplasma, que é muito mais comum em criança, né? Ou se era coqueluche. O que aconteceu foi a criança passou para o pai e para a mãe, que evoluiu de pneumonia grave e tiveram que ser internado. Então, a gente pensar que a criança que não está sendo bem vacinada, ela é um vetor da doença para dentro de casa. Isso a gente tem que levar em consideração, que é muito importante. E acho também que a nossa imunidade está muito débil, por N motivos, e a imunidade do idoso, existe um envelhecimento da imunidade do idoso, como se fosse uma senescência da imunidade. Então, esse paciente é mais vulnerável à infecção. Então, pensar que o ambiente familiar, que os netos ou os bisnetos estão fazendo no calendário vacinal, repercute dentro da família. Uhum. Até o que eu ia perguntar em relação a essa contaminação, ela é bem tão... ela acontece muito fácil, pelo que dá para a gente perceber, que são as gotículas. Então, semelhante até à Covid, acho que para quem tá mais perto da Covid, né? É isso mesmo, doutora Juliana? É isso mesmo, ela tem uma transição bem semelhante à Covid, à própria influenza, é por gotículas de saliva, então é uma transmissão realmente fácil, ainda mais criança. Vai para a escolinha, a criança menor, você não tem um calendário vacinal completo, é muito fácil de se contaminar, leva para casa, aí o avô que cuida, aí o avô tem o DPOC, a doença secundária obstrutiva crônica, e pega a doença e acaba internando por causa da doença. Então, é uma doença, sim, de fácil contágio. Então, a gente não tinha, talvez, esses surtos. A cobertura vacinal é extremamente importante para evitar a ocorrência desses surtos. Quando a gente tem uma falha nisso, a gente acaba tendo essa brecha de aparecerem surtos, e as crianças acabam sendo vetores, assim como eram muitas vezes da Covid, assim como são muitas vezes da influenza, de várias outras doenças. Uhum. Doutora Márcia, a senhora comentou sobre a questão da baixa imunidade. O que deixa a pessoa mais suscetível? Já que ela é essa questão das gotículas, dá a impressão que todo mundo está suscetível. Mas tem pessoas que são mais suscetíveis? Essa questão de estar com a imunidade baixa pode piorar o quadro? Eu tenho visto imunidade baixa em várias idades.
né? Mas o idoso, por si só, já tem uma imunidade que vai envelhecendo, como tudo vai envelhecendo no corpo. Eu acho que cabe a gente também colocar, eu estou vindo de um congresso de cardiologia, de que essas infecções virais ou bacterianas que geram processos inflamatórios no corpo podem ser causadoras, um fator preditivo para o paciente abrir um quadro de infarto, um quadro de AVC, uma piora da função renal, porque o paciente fica inflamado por essas doenças e isso gera outros desdobramentos. Então, não só uma infecção pulmonar, mas ele pode abrir um quadro cardiovascular porque ele teve coqueluche, porque ele teve vírus sincicial respiratório, porque ele teve influenza. Então, quadro vacinal, a vacinação é importante, não só para evitar as doenças virais, mas para evitar que as pessoas se compliquem as comorbidades. O diabético já tem uma imunidade mais comprometida, o paciente hipertenso, o paciente DPOC, as pessoas que não se alimentam bem, que dormem mal, que ingerem muito álcool, elas têm uma imunidade mais débil. Essas pessoas podem evoluir para casos graves depois de uma infecção viral, ou uma infecção bacteriana, que é o que a gente está falando da coqueluche em si. Então, para a gente pensar que isso é uma coisa muito importante, obedecer um calendário vacinal, e que essas doenças podem gerar efeitos muito sérios no corpo de pessoas que estão com a imunidade mais fraca. Pacientes que estão pós-quimioterapia, pós-radioterapia, estão pacientes oncológicos, já têm imunidade mais baixa, pacientes que têm alterações reumatológicas e usam corticoide, já têm uma imunidade mais débil. Então, a gente tem que pensar também nesse grupo. Uhum. Doutora Juliana, assim, quais são, a senhora até comentou que dependendo do quadro pode levar à morte, mas o que pode ocasionar também na vida da pessoa que tem essa doença? O que acontece? Geralmente, assim, principalmente pacientes que já têm algum quadro pulmonar prévio, pacientes idosos que têm uma imunidade mais frágil, eles podem evoluir com complicações pulmonares da própria doença, uma pneumonia grave, necessidade de intubação orotraqueal, precisar ficar em ventilação mecânica, e aí ter todas as complicações decorrentes disso, como às vezes insuficiência renal, às vezes precipitar quadros cardíacos pela inflamação sistêmica que ocasiona pela doença, e acho que seria, assim, a principal complicação. Em caso de crianças que têm descritos até que podem evoluir com convulsões, com quadros neurológicos graves. Em adultos, acho que a principal complicação que a gente pode ter em pacientes adultos com doenças pulmonares e idosos com uma imunidade mais frágil é a evolução com quadro de uma pneumonia grave com necessidade de intubação, internação no UTI, até ser um pouco semelhante ao que a gente vê na COVID, em outros quadros semelhantes à influenza, assim. Uhum. Doutora Márcia, uma pessoa que teve já a coqueluche, ou a questão, porque a vacinação é como se fosse, né, a questão do vírus ali no organismo da pessoa. Então, como que funciona ela tendo isso já no organismo dela, mas tendo contato com outra pessoa? E se ela já teve a doença, pode ter novamente? Se ela está nesse grupo de 80 anos, 70 anos, que a vacina a gente não calculou para esse tempo todo, se ela já está vulnerável à doença, porque não está vacinada, essas complicações podem ocorrer. E não é só quadro viral, quadro bacteriano também, porque às vezes o quadro viral pega a imunidade que já está ruim, joga mais para baixo, e aí aparecem as bactérias super agressivas. Se o paciente ainda tem que internar no hospital, a gente vai ter que contar com as bactérias hospitalares, né? E aí o quadro vai ficando mais complexo. Um paciente cardiopata, renal, uma infecção dessa pode piorar, então pode evoluir para uma diálise, né? Não, além do tubo, ele pode sair de dentro do CTI com eventos cardioembólicos, fazendo trombose, embolias, por conta da coqueluche que a gente está conversando, mas o quadro bacteriano com uma coqueluche ou quadro virais podem gerar complicações muito sérias. Uhum. E até, às vezes, pacientes que já eram pneumopatas, já tinham uma doença pulmonar, mas não usavam oxigênio, não tinham, às vezes, depois de uma infecção grave, por exemplo, uma coqueluche que evolui com uma pneumonia grave,
podem acabar, por exemplo, depois saindo da internação dependentes de oxigênio. Isso a gente vê acontecer em infecções pulmonares graves e a coqueluche está dentro dela, se evolui com um quadro mais grave. Eu acho que o importante é ter essa divulgação para que a gente fique mais atento quando a gente pega um paciente, às vezes, na emergência, está lá no início da ponta da cadeia, lá do tratamento, que pode ser um quadro de coqueluche, de uma tosse refratária que não responde aos tratamentos convencionais. Então, é preciso que a gente pense que pode ser um quadro de coqueluche, porque a minha geração não via isso. Né? A gente começou a ver sarampo depois de um certo tempo. Começou com os deficientes e depois isso foi evoluindo para outras situações. As pessoas não levaram tanto em consideração a importância da vacina e com os pacientes foram ficando com a imunidade mais débil e a coisa veio se arrastando até aqui. O que a gente está vendo agora são quadros concomitantes. Coqueluche mais vírus, coqueluche mais outras bactérias, com quadros evoluindo de maneira grave. Eu tenho pacientes que foram internados depois da terceira ida à emergência, sem pedido de uma tomografia, de um exame nenhum. É um quadro viral, é uma gripe, o paciente evoluiu para diálise e tubo, em menos de 7 dias. Porque a intubação, o tempo de incubação da coqueluche pode ser 5, 10 dias, mas pode chegar a 15, 21 dias. Então, é um tempo muito extenso de tempo de incubação, né? Do momento que alguém se infectou e passou para outra pessoa. É preciso, então, que os profissionais de saúde fiquem pensando que é possível que seja um quadro de coqueluche. Doutora Márcia, até a senhora falou agora da falta até de exames ali para detectar a doença. Uma pessoa que chega, então, vai ao hospital, tem, assim, esses sintomas, tá com essa tosse, porém não teve o diagnóstico fechado. Se ela volta para o ambiente de trabalho, ou se ela volta para a escola, por exemplo, ela pode contaminar todo mundo, assim, daquele ambiente? Pode contaminar todo mundo. Pode. Isso é muito grave. E a infecção viral é uma infecção que é rápida, né? Porque gotículas que você pode estar no copo, pode estar numa caneta que você pegou, pode estar em cima de uma superfície que você tocou, como pode ser a pessoa conversando uma com a outra e recebendo gotículas numa conversa, como pode ser através de um espirro, como pode ser através de uma tosse. Então, o ambiente pode estar contaminado. Onde eu tossi, não higienizei minha mão, coloquei em algum objeto, estou passando para outra pessoa. Eu posso estar com qualquer luz, pegar um ônibus, tocar lá onde eu estou segurando no ônibus e disseminar um monte de gente. Né? Então, os cuidados que a gente tem de higiene, que a gente tinha com o Covid, aí tem que ter para a vida toda. É pegar isso como exemplo e transformar isso num cuidado diário. Chegar na rua, esterilizar a mão, ter hábito de trocar a roupa, o profissional de saúde não ir de jaleco para onde ele vai se alimentar, né? Ele não sair de jaleco para dentro do carro dele. A gente tem esses cuidados para não carrear o que está dentro do ambiente hospitalar para o ambiente domiciliar. A gente também tem que pensar isso. Doutora Juliana, até dentro dessa possibilidade tão grande de contaminação, a Covid começou dessa maneira, né? Uma contaminação ali entre as pessoas que estavam perto e quando a gente viu, né, uma epidemia, vivemos ali uma pandemia, né, em relação a isso. A gente pode ter um medo de que a coqueluche também se espalhe de uma maneira incontrolável? Eu acho que até sim, é possível, porque é uma doença também de fácil transmissão, mas é uma doença que a gente tem uma vacina ali disponível, uma vacina eficaz. Então, a gente vacinando adequadamente, sejam crianças, inclusive adultos com doses de reforço, principalmente adultos vulneráveis, idosos, pacientes com doenças crônicas, a gente tem a capacidade de conter essa doença. Mas, sim, ela é uma doença com potencial igual à Covid, de se alastrar, de ter uma disseminação desse mesmo jeito. Doutora Márcia, sua opinião também em relação a isso? A minha opinião em relação a isso é que se a gente colocar como sendo uma situação necessária a vacinação, a gente já minimiza muito as complicações. Então, vacinação, perfeito. Se eu tenho 70 anos, 60 anos, e não tenho certeza se me vacinei de maneira correta ou se ainda tenho imunidade, não custa nada se vacinar. Não tem contraindicação para isso.
Não tanto nos extremos etários, que são as crianças, como nos extremos etários, que são os idosos, a gente pode vacinar. Uma outra coisa é que o paciente idoso, ele é um paciente vulnerável pela própria idade. Porque a imunidade inata, que é a primeira imunidade, né, é a imunidade que eu digo que é a que vai de pronto para saber o que está acontecendo, ela fica mais débil quando eu estou mais velho. O paciente pós-Covid fica com a imunidade inata mais débil. E, doutora Márcia, qual o tratamento mais adequado e evitar, a forma de evitar é só tomando aqueles cuidados que a senhora já comentou, né, em relação até à Covid, que nós já tínhamos, e isso precisa manter. Doutora Márcia. A gente melhorando a imunidade através de vitaminas, minerais e aminoácidos. Eu faço isso no consultório. A gente pode pedir algumas dosagens de células de imunidade, né? CD3, CD4, CD5, CD8. O médico pode pedir isso, para ver como é que está a imunidade. Uma vez que você perceba que pode ser um quadro de Pokémon, você tratar de maneira correta. Muitas vezes a gente faz uma cobertura de duplo, 2 antibióticos, muitas vezes, né? Porque a gente já tem resistência bacteriana de monte, né? Por N motivos, automedicação, o que se teve que se usar no Covid, as pessoas que ainda conseguem comprar antibiótico. Pode... Doutora Juliana também pode falar um pouco para a gente dessa questão da imunidade, né? O quanto é importante, assim como a doutora Márcia falou agora, né, de ter o organismo funcionando da melhor maneira. É a proteção, né? E isso envolve muita coisa. Tem a reposição, então, de vitaminas, mas sono, atividade física. Fala um pouco para a gente. Não, com certeza, essa parte, assim, um sono adequado, uma alimentação adequada, que está cada vez mais difícil da gente ter, né? Que a gente consome muito alimento ultraprocessado atualmente, a gente acaba deixando de comer alimento com alto valor nutricional, então isso é extremamente importante, um sono adequado que está cada vez mais difícil na nossa sociedade. Então, atividade física é algo que melhora muito a nossa imunidade, muitas vezes a gente negligencia, e essa questão de fazer uma avaliação de vitaminas, como é que tá, se você tem alguma deficiência imunológica, alguma coisa que você precisa tratar, isso é extremamente importante, porque assim a gente está, inclusive, sempre época outono, inverno, é uma época que a gente tem uma alta circulação de vírus, de infecções respiratórias, então você está mais suscetível a ficar doente, então é bom você manter a sua imunidade, uma vida mais saudável para se manter com uma imunidade melhor, principalmente nessa época que a gente tem uma alta suscetibilidade a essas infecções. Eu vou dar um exemplo do que eu faço, como a gente faz o automolecular com as vitaminas. Mas todas as pessoas que se pegam hoje têm déficit de vitamina D e B12. Os critérios da D e da B12 são na década de 60. Só que agora a gente está durando 85, 90, os critérios são os mesmos. Para você ter boa imunidade, de 900 de B12, para que você tenha uma boa imunidade, é preciso que você tenha 60, 50 de vitamina D. E um paciente que eu pego no consultório, seja de 30, 40, 50, vitamina D. 5 também é bom, mas isso tudo feito com critério, né? O médico indicando. Às vezes eu vou com receio de indicar determinadas coisas para as pessoas não fazerem automedicação. Porque cada pessoa tem um universo, cada pessoa tem comorbidades, ficou na moda a gente falar isso no Covid, né? Doenças de base, hipertensos, diabéticos, pacientes pneumopatas, pacientes com insuficiência renal, paciente pós-diálise, paciente que está em tratamento oncológico. Então, essas vitaminas cabem bem para melhorar a imunidade. Agora, hábitos saudáveis, todas as profissões, todas as especialidades médicas, não médicos, mas relacionadas à medicina, nutricionistas, fisioterapeutas, professores, dizem a mesma coisa, a necessidade de exercício físico,
da boa qualidade de sono, que no mínimo tem que ser de 7 horas, a gente não deve passar de 10 para meia-noite, para tentar ter uma qualidade de sono boa, parar de ingerir bebida alcoólica, que se aumentou muito a ingesta de bebida alcoólica na pandemia, e muitas pessoas não conseguiram reverter esse hábito, então pensar nisso, na alimentação mais saudável, legumes e verduras, e não tantos alimentos processados que já inflamam, porque são ultraprocessados, né? Então, quando o paciente pega uma doença dessa, ele já está inflamado, ele fica mais inflamado, e mais complicações a gente vai ter por conta disso. Então, hábitos saudáveis, eu acho que todas as especialidades médicas têm a consciência que é importante, que é o mais preponderante, mais importante que dá para todo mundo fazer. Com certeza. Bom, esse primeiro bloco está chegando ao fim. Eu quero agradecer a participação da doutora Márcia Umbelino dos Santos, clínica geral, geriatra e ortomolecular, atua também na medicina preventiva. Ela vai ficar nesse bloco, né? A gente vai ter um outro convidado no próximo bloco. Já quero agradecer a senhora, então. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Imagina, foi um prazer e a gente vai estar aqui sempre para prestar o serviço que a gente consegue prestar, que é dando a informação. Eu agradeço o convite. Eu que agradeço. Um abraço. Bom, daqui a pouquinho eu volto, então, com a doutora Juliana e mais um convidado. Daqui a pouco. Estamos de volta com a LESP em Pauta, hoje falando sobre a coqueluche e o aumento do número de casos aqui no estado de São Paulo. Tem em ambiente virtual a doutora Juliana Pires, pneumologista, e também o doutor Eitan Berezin, que é infectologista, pediátrico, presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Doutor, então chega agora para a nossa conversa. Doutor, nós já falamos inclusive sobre a questão que é a doença e também o quanto ela é de fácil contaminação. De que maneira a sociedade, então, acaba vendo esse crescente número de contaminações no estado de São Paulo e as ações contra isso? Então, primeiro, acho que tem algumas informações que precisam ser meio clarificadas. A coqueluche é uma doença, ela sempre foi uma doença própria da infância. Então, por gerações, toda criança tinha coqueluche. Na minha geração, as crianças tinham coqueluche sempre, né? E ela se manifesta por uma tosse comprida, de longa duração, com silvos e com crises de tosse que podem durar até um mês, né? O tosse dos 100 dias. Então, esse é o quadro da coqueluche conhecido. Ela foi bem controlada pela imunização até o ano de 2014, 13, 14, entre 2012 e 2014, que nós tivemos realmente um surto. Tivemos realmente um número muito grande de casos de coqueluche no Brasil e no mundo inteiro. O que acontece? A maioria desses casos que nós tínhamos, ou que foram identificados, eram em crianças de baixa faixa de idade. Então, a coqueluche acaba sendo muito perigosa nessas crianças abaixo de 6 meses, que ainda não estão imunizadas e acabavam recebendo uma transmissão por algum adulto jovem no ambiente. E esses casos eram realmente muito mais graves, né? Que necessitavam UTI, terapia intensiva e cuidados muito intensivos. E, interessante ou não, isso ocorreu quase que concomitante em vários países do mundo, na Austrália, nos Estados Unidos, na Europa, né? O que aconteceu a partir daí? Foi incluída a vacinação na gestante. Então, a partir desse período é que foi introduzida uma vacina na grávida para a proteção do concepto. Então, a gestante recebendo a vacina,
ela transmitia anticorpos para o seu filho, né? Para o nenê, e o nenê ficaria protegido. E isso realmente diminuiu em muito o número de casos dessa faixa de idade. Agora, o que vai ter? Nós tivemos esse período da Covid em que todas as doenças infecciosas diminuíram muito de frequência, né? Que a gente chama até um immunologic gap. É um período que os mesmos vírus respiratórios não apareceram. E eles reaparecem com mais frequência, com mais importância após Covid. Isso daí acaba entrando a coqueluche também. Mas o grande problema da coqueluche é em crianças muito pequenas. O que fazer? Manter a imunização adequada, né? Tanto na gestante quanto no calendário básico de imunização da criança. Doutora Juliana, o que pode ser feito, então, até para que as crianças, né, estejam, então, ali imunizadas, mas os adultos também? Quais políticas públicas a gente pode contar? Dos adultos, acho que essa questão mais realmente da vacinação, o ideal é que gestantes e pessoas que têm contato com crianças pequenas tenham trabalhadores da saúde em locais que lidam com crianças pequenas, menores de 1 ano, têm que estar vacinados, e idosos e pessoas com doenças crônicas que tenham, como a gente sabe que ao longo da vida tem uma perda da imunidade da vacina que a gente não sabe quantificar muito bem, pacientes com doenças crônicas, pacientes idosos são mais suscetíveis. Esses pacientes, o ideal seria que eles tivessem uma dose de reforço dessa vacina, como uma proteção mesmo para eles, pela maior chance deles evoluírem com algum grau de gravidade da coqueluche. Poderia Claro, fica à vontade, só doutor. explanar. Então, classicamente, nós temos 2 vacinas de coqueluche disponíveis, que são diferentes. A vacina que é dada no esquema básico de imunização, na unidade básica de saúde, é uma chamada vacina de células inteiras, que é a bactéria inteira e que foi feita como uma vacina, é uma vacina já um pouco antiga. A Bordetella pertussis, ela tem várias toxinas, que são as que causam a doença. A partir dessas toxinas, foi elaborada uma outra vacina, mais atual, que é a vacina acelular para a coqueluche. E sempre até houve algumas dúvidas de qual teria a melhor resposta. O que acontece? As vacinas de células inteiras só pode ser dada até 6 anos. Então, até agora, bem pouco tempo atrás, pelo menos no calendário nacional de imunização, você só tinha vacinação até os 6 anos. A vacina acelular foi incorporada no sistema de saúde para ser dada na gestante. Então, esse é o calendário atual, né? A vacina é dada na gestante. Como você tem que dar reforços, né, da vacina tripla, a gente sempre deu reforço da vacina tetânica ou difteria, né, que seria do duplo adulto. Você pode chegar a ter esses reforços, porque a vacina da coqueluche está incluída no calendário básico de imunização. Hoje é uma vacina penta, mas normalmente ela é junto com a tétano, difteria, e hoje hemófilos B e hepatite B. Mas você pode utilizar essa vacina acelular, que vem tétano, difteria e coqueluche. Então, em vez de ser a dupla adulta, seria a tríplice adulta cada 10 anos. Mas isso ainda não está incorporado no sistema de imunização público, né? Por enquanto, você tem essa vacina para a gestante no calendário público de imunização. E esse é o momento em que estamos. Um dos problemas também, o que acontece agora?
além de nós estarmos num período pós-Covid, nós começamos a ter mais acesso ao melhor diagnóstico. Então, esses novos kits diagnósticos de reação de cadeia de polimerase, PCR, eles estão incluindo agora, além de vírus, bordetela, micoplasma, bordetela pertussis, né, que é a coqueluche. Então, passou a fazer mais diagnóstico em adulto, porque até bem pouco tempo atrás, dificilmente você tinha diagnóstico em adulto. Sim, Agora, a gente tem agora nome e sobrenome do caso. Muitos casos de coqueluche a gente nem sabia muitas vezes que passava era. desapercebido, Já né? percebi que nos casos em adultos de coqueluche a gente nem sabia que era. Passava como uma gripe, né? Exatamente. Enquanto que na criança, a coqueluche, ela tinha um quadro bem típico, diagnóstico, com tosse, bem longa, no adulto jovem, ele passava mais como uma gripe, porque... E lembrar também é uma outra coisa, uma particularidade da vacina, ela não dá imunidade permanente. A pessoa é vacinada e pode pegar coqueluche mais tarde. Então, ela não é uma vacina que dá uma imunidade, que eu tomei a vacina, eu estou imune. Tanto é assim que na vacina, na conduta da vacina da gestante, ela está para ser vacinada a cada gestação, porque ela precisa sempre ser repetida. Nós temos até um projeto, uma lei, na verdade, aprovada aqui pela LESP em 2020, que fala sobre a obrigatoriedade da apresentação nas redes pública e particular de educação, de ensino, né, a carteirinha de vacinação, e essa carteirinha precisa estar em dia. Então, eu quero saber dos nossos convidados o que eles acham disso, essa obrigatoriedade de ter ali a comprovação de todas as vacinas. Primeiro, a doutora Juliana. Não, na minha opinião, eu acho que é algo bem pertinente, porque acaba sendo algo que na escola tem uma transmissão muito importante de doenças infecto-contagiosas entre as crianças acabam sendo vetor para dentro de casa, às vezes pessoas que têm, ou mesmo crianças, outras crianças que têm imunidade mais comprometida, que não podem tomar determinados tipos de vacina, e que precisam dessa proteção das outras crianças serem vacinadas para evitarem doenças para elas. Então, nesse ponto, eu sou favorável, porque é uma proteção não só para a própria criança, como para a sociedade em geral. É uma imunidade compartilhada, tanto para outras crianças, quanto para adultos, para o vô, para a avó, para o idoso em casa, que vai ter contato com essa criança, a criança acaba sendo uma proteção. Doutor? Então, é claro, a vacinação a gente encara como um contrato social. Então, você deve manter altas taxas de imunização para não permitir que doenças reapareçam. E a vacinação não é uma proteção individual, é uma proteção coletiva. Se você não tiver toda a população, ou quase toda, imunizada, as doenças voltam. E isso é muito importante. Por isso que nós estamos, às vezes, falando de imunização para doenças. Isso que é uma coisa que pesa um pouquinho, né? As pessoas ficam em dúvida, porque são doenças que as pessoas já não tiveram, elas já não veem mais. Todo mundo tinha sarampo antigamente. Hoje, você espera que ninguém tenha sarampo. Então, se ninguém tem sarampo, você fala, então, ninguém tem, por que eu estou vacinando? Mas é para você manter esse estado de proteção para sarampo, para poliomielite, para coqueluche e outras doenças infecto-contagiosas, é muito importante manter uma taxa alta de imunização. Com certeza. E doutor, até o que a Sociedade de Pediatria de São Paulo até traz esse alerta, busca, porque a gente sabe que algumas doenças, né, quando elas aparecem, até os seus representantes ali, os representantes do público-alvo acabam se manifestando ou criando ali estratégias para falar sobre o assunto. Porque quanto mais a população souber, né, tiver acesso a essas informações,
o número, então, pode ser controlado. A SPSP, né, que são 2 SPSP, tem feito quais ações? Não, a ação é sempre de divulgação, né? De orientação para os médicos, cursos, e quem vai orientar as pessoas são os pediatras, né? Pelo menos na parte de imunização básica da criança, né? A imunização dos adultos é o papel dos colegas que cuidam de adultos. Mas, como a grande parte da imunização ocorre na primeira infância, a orientação do pediatra é vital. E a gente vê, tem vários estudos que mostram que quando o médico coloca como importante a imunização, o paciente imuniza. Se não tiver um médico que orienta a imunização e orienta a sua importância, você pode ter quedas realmente de taxas de vacinação. Doutora Juliana, a respeito disso também, dessas... né, o quanto mais falar sobre isso, né, para que a população esteja atenta. Sim, da parte até da Sociedade Brasileira de Pneumologia e da Sociedade Paulista, a gente tem orientações bem claras das vacinações, principalmente para pacientes pneumopatas, vacina de influenza anual, vacina pneumocócica, a vacina, a gente prende os pacientes, como não tem na rede pública a tríplice celular, a gente tem uma orientação da Sociedade Paulista de Pneumologia, que os pacientes pneumopatas, se possível, procurem a vacina tríplice celular de coqueluche como uma dose de reforço. Agora está saindo atualmente a vacina do vírus sincicial respiratório, então a gente tem uma orientação, e isso é função não só do pneumologista, mas de toda consulta checar isso e orientar o paciente da importância mesmo, que às vezes, até muitas vezes, nós médicos de adultos esquecemos de reforçar a importância dessa vacina. Então, é importante, a gente tem várias orientações para, sim, cada consulta reforçar a importância do adulto também se preocupar com essa questão vacinal para proteção. Bom, nosso programa já está chegando no final. Eu quero agradecer os nossos convidados e também deixar aí alguns minutinhos para as considerações finais de cada um, para que o alerta seja reforçado em relação à vacinação e também todos os cuidados de proteção. Quero agradecer então ao Dr. Eitan Berezin, que é infectologista pediátrico e presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Doutor, muito obrigada e as suas considerações finais. Então, agradeço a disponibilidade de tempo, né? E lembrando sempre que a imunização é a grande arma que nós temos para diversas doenças, não todas, mas para diversas doenças. Então, é muito importante, né, que se mantenha os calendários de imunização em dia e que se faça todas as medidas de prevenção adequadas, né, para se evitar que se volte a ter doenças que já foram quase que já não aparecem mais, né? Nós não podemos viver novamente com todo mundo tendo sarampo, todo mundo tendo coqueluche, ou muitas pessoas tendo poliomielite. E esses eventos são trágicos. Então, a manutenção da imunização é muito importante para não deixar que doenças que já não aparecem mais com tanta frequência não voltem a aparecer. Ok, muito obrigada. Também agradeço a participação da doutora Juliana Pires, pneumologista. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada pelo convite. Também reforço a questão das imunizações. No meu caso, como médica pneumologista de adulto, eu oriento que os adultos também têm que, sim, procurar saber sobre as vacinas que precisam tomar, inclusive a obrigação de nós médicos, clínicos gerais e especialistas, né, orientarem as vacinas que os nossos pacientes, como adultos, têm que tomar, principalmente idosos, que são mais suscetíveis. Então, é importantíssimo a gente sempre lembrar disso, não achar que a vacinação é só
só a criança, o adulto também tem algumas vacinas, principalmente em fases da vida, principalmente pacientes com doenças crônicas, que sim, é importantíssimo que tomem, e principalmente os pacientes pneumopáticos, pacientes com doenças crônicas, se você tiver, principalmente época de outono e inverno, época que a gente tem mais circulação de infecções respiratórias, teve uma tosse que está se prolongando, uma infecção respiratória que está se prolongando, procure orientação médica, porque existe um potencial no seu caso de se tornar algo mais grave. Ok, muito obrigada pelas informações. O Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.